Um, dois, três. Tudo bem, pessoal? Esse é o Papo de Leigo, um podcast sobre três adolescentes que não têm nada para fazer. Eu sou o Thomas e Eu juntos sou o comigo Edu. são... O Edu. Eu me chamo Baruch de Spinoza, ou Bento Spinoza. Mais tarde, como autor e correspondente Benedictus de Spinoza. Eu sou um filósofo holandês de origem sefardita portuguesa. Eu nasci em uma família que fugiu da Inquisição lusitana. Eu fui um dos primeiros pensadores, segundo a Wikipédia, do iluminismo e da crítica bíblica moderna, ainda que isso possa ser debatido, incluindo as modernas concepções de si mesmo e do universo. Eu vim a ser considerado um dos grandes racionalistas da filosofia do século XVII, inspirado pelas ideias. Não. Eu também não sei, também estressa aqui. Tá bom. Bom, o esquizofrênico aí já acabou o discurso dele. E vamos começar. E aí, pessoal, tudo bem? Eu não sabia, alguém ficou adulto? Alguém já não é mais adolescente? Tem praticamente Pela todo lei, mundo, acho que né? todo mundo aqui pode ser preso, né? Que foi? Mas, Eu acho que sim. Tecnicamente, eu Se a nasci em... Deixa eu ver Em aqui na 10 Wikipédia. mil não, Faz tempo que eu nasci. você já tem Eu nasci em quantos 1962. séculos? O Thomas ele falou 3 adolescentes porque eu sou adulto. Na verdade, eu já tenho uns 400 anos, assim. Não, seu lugar é o Mas, hospício mesmo. mas como falam que cientificamente você só é adulto depois dos 21, então a gente continua sendo adolescente. É né? verdade. Então, tá Então, tudo bem. assim, Eu não o sei. episódio de hoje é Love, Death Plus Robots, que acabou recentemente de lançar uma segunda temporada, então a gente vai comentar sobre essa antologia de animações da Netflix. Irreverente. Copiando já o choque. Putaria! Robô! E... morte! Renan! Sua opinião? Então, Travou, cara. Que pena, hein? Travou. Parece que não então, vamos ter Tuti nesse episódio. Bom, quem quer começar? enfim, antes de tudo, Tem que apresentar um pouco. é Love, vocês falam Love, Death and Robots ou Love, Death Plus Robots? Love, Death plus Robots. Plus Robots. Eu falo putaria, violência e robô. Também é um Amor, morte e robôs. Essa tradução é horrível, sinceramente. Não tem um episódio É que tem péssimo. amor nesse negócio. Um episódio, tem poucos episódios que tem amor. Na verdade, isso é tipo chamar o Breaking Bad de Química do Mal, mas isso fica por outro episódio. Né? Realmente. O Então, que mais tem vocês têm uma opinião violência. geral da série? muito boa, muito boa. Eu diria que ela é muito boa, sim. Eu colocaria ela entre as melhores de animação que eu já vi. Mas, e o que a gente... ele meio que pega um pouco do Black Mirror, principalmente por ele ter isso dos episódios independentes, né? Então, Não só que é uma isso, antologia. eu acho que o que o Love, Death plus Robots faz de melhor que Black Mirror é que os episódios deles são bons e mantém o nível em todos os episódios de qualidade. Não tem nenhum episódio que você acha horrível. Onde? Não. Não, em Love, Death plus Robots. Tem uns que eu acho péssimo. Tem Sério? Olha. acho que uns 2 que eu realmente não gosto. Mas, ele de forma geral, o nível que ele mantém é bom. Então, Mas o que acontece é que série. varia muito o estilo, né? Você vai ter alguns episódios que eles vão ser aquele cyberpunk, outros vão ser, por exemplo, um iogurte dominando o mundo, e outro vai ser só um monte de monstros sem sentido nenhum. Então, eu acho que, na real, essa série ela é meio medíocre. Cara, Aí Mas você... pensa assim, Eu acho que é uma ideia legal assim, execuções péssimas. eu vou esclarecer uma coisa. Eu não gosto de animação realista. Bem? aí essa série realmente tem é muito complicado disso. pra não gostar de animação realista e assistir Love, Death and Plus Robots, aí é complicado, porque tem alguns episódios que
que não são realistas, mas a maioria tenta ser. Então, Assim, pra cada até animação um certo incrível, nível. tem duas que são um live action sem graça. Por Basicamente, live exemplo, action sem graça. Tem uns 3 episódios que eu acho que, assim, são meio ruins, mas a maioria são muito bons em medida. É que assim, o que eu acho que essa série ganha de Black Mirror é que ela é bem mais criativa e ela explora. Bem ela mais explora. criativa que o Black Mirror. Não, tem uns episódios muito bons. ela explora bem mais temas que Black Mirror. mas por outro lado, eu acho que o Mas de Black forma Mirror acaba superficial sendo um também, pouco muitas melhor, vezes. porque tem alguns episódios do Love, Death Plus Robots que ele realmente sai fora de... Ele não tem muito sentido. Por exemplo, Tipo? aqueles que a história não chega em lugar nenhum. Isso acontece em alguns. Aí eu posso citar alguns exemplos depois, mas... Quais? Pode É que ser Por a exemplo- qualidade entre alguns episódios varia muito, sabe? tem uma diferença muito grande. Tem um aqui, inclusive, que é bem avaliado, que é aquele da testemunha. Eu achei bem fraco, para falar a verdade. Que ele é meio cyberpunk, né? E aí tem uma Perseguição. dançarina. Aí o cara fica perseguindo ela, e é meio que um ciclo. Aí no final ela também pratica um crime, aí o cara tá vendo ela e ela persegue o cara. Na Eu achei- verdade, entre os de animação realista, esse é um dos meus favoritos. Esse pela não é tão animação, realista assim. a animação até que essa daí é bem realista, só que Esse é um dos que eu mais gosto, realmente. ela é da primeira boa, temporada. mas eu achei a história fraca desse. É Agora, mais ou menos realista, pois se Então você pegar o design dos dois personagens, ele é bem estilizado, sabe? O design Sim. da garota, pois você tem aquela ele maquiagem tem forte. outros mais realistas mesmo. Você tem uma Esse não é o cidade mais que é realista. muito bem desenhada, assim, uma cidade que... Não, eu não reclamo tanto da animação desse. Eu acho que Agora, o na problema primeira é mais a temporada- história mesmo. Ele é bem avaliado, mas Eu acho a história simples, mas divertida. Eu achei um conceito É um interessante. plot twist bem legal. Você não Considerando que é espera 10 aquilo minutos de realmente. história. Outra coisa é que, tipo, você tem aquelas... É que é difícil de reparar no início, mas quando você assiste de novo, você percebe que eles meio que parece que botam uns filtros borrados, que de vez em quando a câmera ela fica balançando. sim, sim. Eu lembro. Tem que ver, mas eu lembro disso. Aí, uma coisa que eu gosto muito da trilha sonora, aquela meio eletrônica, entende? Eu Eu lembro acho, daquele sonoro. eu acho que o que é legal dessa série é que é uma. Você. Quando você assiste, você fica. Se você gosta dessas coisas de cyberpunk, robô e tudo, você fica muito contente com a série. Não só de. Porque quando você vai ver que séries tem de cyberpunk que são boas, são poucas. Que tem assim, Se você gosta nem- de amor, nem- de robô e de morte, você vai gostar dessa série. É, que chama isso. Meu Robô é Morte. Mas não só isso, mas sendo mais, falando de um jeito mais estereotipado, mas se você cresceu vendo coisa de nerd, pensando umas histórias e gostava de umas histórias aleatórias que você queria ver, eu acho que essa é a é muito definição. legal. Eu acho que essa é a melhor definição. você São sentar histórias aleatórias. Eu acho que essa é a melhor definição, porque sim, ele tem um tema geral, até o título fala, né, do amor, morte e robôs. Só que tem alguns Parece eu fazendo trabalho, assim, o professor fala um tema, aí eu pego dentro desse tema a coisa mais absurda que consigo dentro do... mas nem todos brincando minimamente têm com esse alguma tema. coisa a ver com isso. Mas, tipo, pega o episódio do Natal, da segunda temporada, do Out in the House. Não tem então, nada ele a ver com robô e com morte. o do iogurte. O que ele tem de robô, de amor ou de morte? É que assim, uma coisa muito boa do Love, Death and Robots é que muitos dos episódios eles conseguem criar um universo que você tem vontade de ver mais sobre ele. Isso acontece mesmo. Com certeza. Mas aí o episódio simplesmente acaba e você nunca mais vai ver E um nada exemplo sobre. perfeito disso é o da Boa Caçada. Vamos falar depois desse, porque esse é muito bom pra gente falar. Esse eu acho que o episódio. Quem é que. Só fala, quem é o episódio que mais gosta? Esse da Boa Caçada, com certeza. Também. Ó, Eu eu acho que, sei lá, o da Boa Caçada é muito bom. O do... O do trem é legal. E deixa eu ver qual que O é o do nome. trem, Eu lembro- óbvio. O da O Grama próprio, Alta. você falou do Grama Alta. Natal, eu gostei bastante do Natal, Do Natal. pela casa. Pra Eu mim, achei outro muito bom.
Pra mim, Tudo gigante, legal. pra mim, o que eu gosto bastante é o Esquadrão de Extermínio. Também gosto, apesar de ter minhas Sim. críticas, que eu vi umas críticas sim. interessantes. Zima Blue, com Sim, certeza esse também. daí é Zima Blue é muito Uma bom. boa Zima mais Blue forte. Zima Blue é de poser. Nada a ver, Zarzu. É, Vai lá, cala a todo boca, mundo vai. Não, eu tô brincando, mas todo mundo que fala que a série, qual é o episódio favorito? Zima Blue. Não, Boa Caçada é mais legal. Mas Na o próprio verdade, Não, mas tô brincando, o episódio do Zima Blue é legal. Fish Night, eu gosto também de Fish Night. O primeiro episódio mesmo, dos 3 robôs, eu acho muito bom. Eu acho muito legalzinho também. Aqui, Agora. eles mudaram, né? Antigamente era uma ordem aleatória. Tipo, daí o primeiro episódio era o segredo de Zoe. É verdade. Inclusive, acho que no IMDB aparece a vantagem de Sony, aparece primeiro. Mas aí você vai no Sony Netflix, Z, tá né? o dos 3 robôs. uma coisa interessante no IMDb é Mudaram que, mesmo, verdade. tipo, o que tem a maior nota é aquele do Aquila Rift, sabe? Eu gosto desse, mas eu acho que E ele. eu acho esse episódio uma bosta. Puta que pariu, esse pessoal do IMDb tem um gosto muito merda, É que assim, sinceramente. a única coisa legal desse episódio é o final. Qual que é esse episódio? É aquele episódio que o cara tá na nave, ele vai parar no lugar. Ele fica transando num lugar aleatório que ele para lá. Sim, o da Aí fenda depois a do gente descobre que ele universo. tá num casulo, assim, de um bicho. Sim. Eu acho ele ok, mas ele não é. Tem episódios Eu acho que ele piores. não vale a nota. Ele é Ele não muito chega a ser ruim, previsível. Mas assim, mas o ele não é pior a nota. episódio de Não vale todos. tudo isso. O pior É muito episódio de previsível todos. esse episódio. Qual Pois, é? pessoal, só são duas coisas esse episódio. Ou é uma simulação, ou é um alien. E olha só, tipo, é um alien, que surpresa. A diferença é que o alien cria uma simulação, e nessa simulação ele fica transando por 1 minuto. Eu não Sinceramente, acho que ele é o. É que o Alien é um Alien bonzinho. Né? É um alien Olha, eu não acho bonitinho, que esse é o bonzinho. pior, mas tá tipo uma nota 5. Eu não acho que ele tá bem longe do que eles colocaram aqui no IMDB. nossa, Acho um episódio eu que eu boto gosto. isso daí eu boto isso daí lá no fundo, entende? Pois sério, eles animaram uma cena de 1 minuto de só personagens transando. Eu poderia pegar aquilo e botar no Pornhub que ninguém ia notar, tá vendo? Não, mas tá dizendo que é putaria, morte e robô. Você queria o quê? Putaria, né? Então tem que ter nessa série. É a proposta da Se série. você considera Love isso, aí, Assim, é que aí até que se encaixa. love de amor fraterno, de amor de irmão, uma coisa que tem pouco nessa série. Realmente. Agora, love de putaria é uma coisa que tem muito. Love de, tipo, os episódios que tem putaria. Da neve, que é um dos piores que tem. O do Snow? Não, o do Snow in the Desert. Porra. Tá. Esse daí é bom. Detesto esse episódio. Nossa, tem uns episódios que é muito ruim. Eu vejo a hora de xingar eles. Tipo, primeira temporada, um dos episódios mais chatos que eu já vi na minha vida. Vamos polemizar logo. É. Qual é o episódio que você tem mais vontade de xingar? Pode falar. São dois pra mim. Metamorphos e o Universos Alternativos. Você me roubou. Eu ia falar Shapeshifter do Metamorphos. É o pior episódio que eu já vi dessa série. Metamorphos é muito ruim. Eu odeio demais esse episódio. Eu um acho estilo que feio, uma história sem graça, um universo chato, uma moral escrota. Ou nem escrota, porque depende, né? Porque tem umas coisas legais, outras coisas uma bosta. É que, eu não sei, uma hora eles querem fazer uma crítica social foda, sabe, sobre a guerra do Afeganistão, mas aí eles vão lá e metade do episódio é 3 lobisomens e CGI não lutando. funciona a crítica, então não ele perdeu o ponto. Assim, a crítica é mais por uma questão de intolerância, ele fala um pouco da questão da discriminação, e aí ele pega e tenta fazer uma alegoria geralzona para qualquer forma de discriminação, parece. Talvez nesse caso você conseguiria aplicar de forma bem genérica a questão do racismo, alguma forma de LGBT, fobia. Mas ele é do tipo, crítica social foda, só isso. Esse tipo de preconceito contra furry, esse episódio, basicamente. É tipo, os caras são furry, e aí os soldados não gostam dos furry, e aí os soldados vão fazer o quê? Vão matar uns caras inocentes do Afeganistão que não faz nada, só é lobisomem, os caras estão tentando se defender.
defender a casa deles. Aí chega um soldado assim, ai, você matou meu amigo, eu vou te matar também. Aí ele fala assim, surpresa, eu sou lobo também. E aí ele vai fazer o quê? Aí eu vou te matar ainda. Ele podia fugir com os outros lobos, porra. Ele podia fugir com os outros lobos. Ele percebe que os humanos são os cuzão com os lobos. Foge com os outros lobos, caralho. Mas não, ele vai lá e mata os outros lobos e vai fugir sozinho, sei lá, ficar cheirando areia na porra do deserto. Porra de episódio do cu do caralho, meu Deus. É, Eu acho que tem um outro que também é bem avaliado aqui, e eu não achei grande coisa, foi a Guerra Secreta. Eu Vocês achei esse lembram dele? episódio muito bom. Eu gostei da animação, mas Ele é maneiro, assim, porque É na União uns Soviética. monstros. Não, é não isso. causa de- É engraçado. Parece uma coisa que o pessoal coloca o hino da União Soviética e fica gritando Mother Russia. Esse episódio Não. parece uma cutscene de jogo. toca muito Kalinka. Você percebe que toca Kalinka no meio? Mentira. Eu não cara. lembro. É, Ai, ai. Não, esse episódio é uma bosta, mas... eles não- Mas aqui um que tem uma nota ruim, eu vou concordar pela primeira vez com o IMDb, que é o Sugador de Almas. Ah, Vocês esse lembram episódio desse? é bom. Eu discordo de você. Pô, eu animação. até que acho divertidinho porque eu gosto de arqueologia. Eu acho divertido esse episódio. Eu acho que assim. Inclusive, eu podia fazer meu trabalho de história antiga usando esse episódio também. Acabei de pensar nisso. É que assim, a animação é um pouco mais forte, mas o universo criado realmente não é. Eu não gostei, eu achei o problema mais o universo. Não é um universo interessante do Porque assim, Sugador de qualquer Almas, episódio diferente que dos tem uma outros. animação que não é aquela animação realista genérica, qualquer episódio que tem uma animação original, eu já acho legal, já dou um ponto. Daí já fica acima, sabe? Sim. Pela animação. Essa é a questão dessa série. Às vezes a gente acaba separando um episódio se ele é bom pela animação e às vezes não pela história. Uhum. Tem alguns que são bons na história e não bons na animação. Tipo, tem um de animação realista que é muito, muito legal, que é o do Gigante Afogado. Eu acho que esse é o melhor do volume 2. Eu acho que esse é muito bom. O Grama Alta, é que o volume 2 tem alguns que eu gosto muito. Tipo, o único que eu não gosto do volume 2 de verdade, de não gostar, mas são dois. Gaiola lá, do Life Hut, que é aquele lá do cara que cai no planeta. E o do Snow in the Desert, que eu odeio. O problema do volume 2 é que eu não sei por que vocês falaram que o volume 2 é o melhor, sendo Não é que o melhor, na tipo, minha opinião. ele só tem 8 episódios. Eu É esperei que ele 2 tem anos. menos, né? Eu esperei Ele 2 tem anos menos pra essa episódios porra. mesmo. E tipo, 4 deles são realistas. Sério. E só um deles é em 2D. Olha, Vocês estão falando da segunda temporada agora, né? Isso. Sim. Eu acho. Quando você vai ver uma série, você ficar focando no tipo de animação que você quer ver. Putz, não sei se é tão legal. Eu gosto mais na história mesmo. Porque quando você Eu vai ver também Love, foco Death, mais Plus, na história. O Robot já não é um negócio natural, porque é tudo um CGI parecendo com humano. Não, Então, depende. alguns sim, Mas outros não. quando a animação é muito boa, aí isso costuma favorecer, mesmo que a história não seja tão surpreendente. Por exemplo, o do Natal, que eu gostei bastante, a história também é legalzinha, mas o que eu acho que me fez gostar mais dele foi a animação. Eu acho que o melhor caso disso que o Edu falou é no episódio do gelo, aquele Ice. Porque tem uma história que é meh, mas esse episódio tem uma das animações mais incríveis que eu já vi. Parece que o do Zimabu, né? Acho que fizeram as mesmas pessoas fizeram. Então, eu acho que a animação, ela costuma alavancar alguns episódios, menos não tão bons assim, pela Tipo, história, aí, mas... não é tão original. É os caras correndo, problema de irmão, o cara meio excluído porque não tem os poderes lá. Só que aí, o pessoal falando português com sotaque mó zoado. Eu não sabia, parecia russo pra mim, por algum motivo. E, agora, nesse episódio tem algumas cenas que eu acho maravilhosas. Tipo aquela cena que eles estão no gelo. E aí começa a descer, mostra aquelas baleias gigantescas nadando. A hora que ela dá o pulo, é muito lindo aquilo. Muito bonito, muito bem feito. O próprio estilo dos humanos eu acho bem legal. Eu acho, causa uma estranheza de primeiro momento, né? Tive esse problema de estranheza. Porque as E aí- caras dos caras são bem estranhas, mas depois quando você vê, você... E falando em história aleatória, Dá uma tem um estranheza. episódio... Mas é legal.
que todo mundo Qual? fala, eu acho que é o mais controverso, talvez, é o do iogurte. O que vocês acham do iogurte? Eu nem lembro de ser real, mas Eu eu acho- lembro que eu gostei quando eu vi. Eu acho. É que assim, Eu gostei. o que é legal dessa série é que você não consegue esperar o que você vai ver nela. Esse eu acho que é a melhor definição de aleatório Realmente. é o do iogurte. Ele é Eu acho aleatório que e é bom. o iogurte tem diversas formas de interpretar o episódio, mas ele parece ser uma crítica ao capitalismo e à cultura americana. Eu não lembro Você desse não- episódio, mas eu acho que faz sentido, né? Porque é uma coisa que vai. Como que é o episódio? Vocês podem fazer um resuminho pra mim? Basicamente, os cientistas, né, eles acabam criando um iogurte que tem uma inteligência extraordinária. E ele acaba, então, aconselhando, como fala, os líderes, né, do mundo. E no fim, ele acaba dominando o mundo. Aí tem uma hora que, por exemplo, o presidente, né, americano, ele traz um plano. Como acabar com a dívida? Aí eles resolvem não seguir o plano, a sociedade entra num caos e eles, então, entregam tudo pros iogurtes. É basicamente isso. E eu não sei se entende exatamente, mas. É complicado, mas resumindo, os próprios Pensando- humanos dão poder pros iogurtes e resolvem viver a vida deles enquanto os iogurtes mandam em tudo. Olha, eu não sei se tem Eles uma são mais crítica inteligentes. nisso. Não parece que tem uma crítica nisso, além de uma crítica É bem só superficial. divertido. Eu acho. Ele é Tem bem um estilinho curto. legal. Ele só tem Eu 6 acho- minutos também. Eu acho que quem fica procurando crítica em todo episódio de Love, Death Plus Robots vai começar a enxergar coisa onde não existe. Não precisa procurar crítica. Às vezes eu só. Alguns realmente não tem. Tipo da Gaiola da Vida lá, o cara matando um robô por 6 minutos. Tem um que pode mas ser. tem alguns que você tem a sensação de que ele quer te dar algo. Isso. Com certeza. Sabe um que O do Boa Caçada, por exemplo, ele com certeza quer te dar algo. O da Era do Gelo. Eu acho que eu tenho a impressão que ele quer dar alguma mensagem. O da Era Mas do eu Gelo. não entendi aquele. Eu também não entendi muito. Achei um pouco confuso. Era do Gelo é tipo aquele pessoal dentro da geladeira vendo, né? Isso. Que aí eles veem uma civilização se Eu acho que, desenvolvendo ó, dentro da Eu geladeira. vou dar uma de Monark aqui. Eu não sei se vocês lembram quando tava tendo aula lá de filosofia do texto do Nietzsche, do Pálido Ponto Azul. Não lembro não, mas pode Tu te falar. deve saber, mas tipo, é como se fosse um cara contando da história da Terra de longe. Era uma vez um pálido ponto azul. Se alguém lembra? Em qual aula que foi? Foi num texto de filosofia. Eu não faço ideia do que você está falando. Eu também não lembro nem um pouco. É um disso, texto Eu mas... não tô me recordando. É um texto do Nietzsche que ele falava: era uma vez um pálido ponto azul que um dia acreditou que tinha alguma capacidade. Então, mas enfim, esse Tipo, episódio, Tô lembrado. ele parece que tem alguma reflexão, mas eu não consegui entender qual Pô, é. Edu, você não tá deixando eu falar, pô. Uma coisa Pode falar. interessante Não, deixa que o Qual Edu. o que tem o ponto azul? Não, o ponto azul é que dá pra falar, fazer uma relação, traz essa história do Nietzsche que a gente tá observando como a nossa sociedade é efêmera perante o cara lá é o universo e a gente, o globo é a Terra, né? Eu lembrei do que você tá falando, realmente. faz sentido, Ele faz não muito seria- sentido. Faz Pessoalzinho assim que mesmo. fica olhando Seria como se fosse o uma universo. Eu lembro civilização desse texto. de fora vendo a vida na Terra passar com o tempo acelerado, digamos assim. Porque lá o tempo Então, passa mais o que rápido. eu e interpreto muito basicamente do episódio é isso, que ele tem uma crítica superficial a como que manda uma coisa efêmera e meio trouxa. E aí coloca esse iogurte assim pra fazer uma zoeira com isso, mas sei lá, não. Não, mas o do iogurte é outra coisa. Você diz o da Era do Gelo? O da Era do Gelo. Faz sentido também esse. Você percebe que esse episódio, ele não é totalmente animação? Ainda que esse episódio tem uma visão da humanidade como se ela fosse parte assim do jogo de. Esse jogo de Age of Empires, Civilization, ela é bem teleológica. Lembra bastante. Lembra bastante. É engraçado, tipo, a humanidade, os caras têm que entrar nesse estágio, depois naquele. Coisa. Episódio positivo. Daí eles se destroem. E no final eles. Aí o episódio termina com eles voltando pro começo da civilização. Ou seja, ela começa a se reerguer do começo.
Eles transcendem, uma coisa assim, né? Alguma coisa Dá desse pra jeito. entender que tem alguma guerra atômica ali, em algum momento. Uma coisa interessante é que, sabe quando. Não é que muitas vezes, quando você entra na Netflix, a logo do Love, Death Plus Robots é o episódio do Hitler, sendo Sim, que é um o dos do piores Scrat lá. episódios. Eu não acho um dos piores episódios. Eu Dos acho, piores. É eu sem acho dúvida um dos piores. Por que você Eu acha não ele um lembro dos desse piores? episódio. Porque eu não É lembro muito muito dele também. bosta. Ele meio que aquela. No início, até que é engraçado, pois é meio que. A proposta sempre é a mesma, sabe? A proposta é. E se Hitler tivesse morrido nesse momento, sabe? Hitler tivesse feito isso Esse tivesse acontecido episódio é com aquela coisa da Hitler. ucronia, né? E se tivesse acontecido isso, tivesse acontecido aquilo. Então, Aí né? fazendo Tipo, vários mortos pra ele, né? Uma coisa assim, esse episódio. então, no início tava engraçado, sabe? Mas, tipo, ele morreu naturalmente. Ok, então a Segunda Guerra dura um pouco mais. Aí é tipo, ele morreu atropelado. Ok, então a Alemanha se torna uma potência automobilística e vence a guerra. Só que aí depois eles começam a fazer um negócio aleatório, tipo, boneca sexual, sei lá, transando com Hitler, que são alienígenas, um mas, caralho a quatro, assim. mas Aí esse que é o depois vem a ponto da porra. série. Aí vem a porra do Aquilo de ser meteoro. aleatório. É muito infantil. Tipo, se eles Não é querem trazer infantil, esse é negócio, aleatório. Essa que é a graça. É a graça. aleatório não é sinônimo de engraçado, Pô, ok? mas é o ponto da série. Então é um Então, ponto muito ruim. o Pô, ponto mas é da pra se série, curtir. o ponto da série é quando ela é uma série aleatória, mas quando o aleatório funciona e quando ele só é ruim. E Tem um Então, ponto, tem mas alguns assim, episódios que ele funciona, tem outros que esse não. episódio, eu não cheguei a sentir repulsa, eu achei que foi divertido. É sempre bom ver o Hitler tomar no cu, né? mas Mas. eles vão lá, eles criam. Verdade. Olha só, os russos criam uma arma de gelatina. De onde é que veio isso e cadê a piada nisso? Pô, mas é porque é um negócio tão aleatório que você pensa, caras deviam estar Assim, drogados. tem Pô, tantos episódios que são bem pesados, assim, que ver um desses assim é uma coisa bem refrescante até. pô, é só Ver um pra, episódio tipo. mais bobinho, um episódio que você pode E assim, relaxar bem. e o que eles acertam é que esses episódios não demoram 15 minutos. É Porque você vê curtinho. isso daí por 15 minutos, eu concordo que é cansativo. Mas você vê isso por 5 minutos, você tá dane-se. Tipo, um vídeo Então, no esses YouTube, assim, o episódios, pessoal zoando. Uma coisa que eu clicaria no YouTube pra ver. eu acho que os melhores episódios, às vezes, são os mais curtos, ou os mais divertidos, pelo menos. Eu não É até sei, os bom esses longos. mais curtos. Tem Por alguns exemplo, longos que são agonizantes, mas tem alguns longos que são muito bons. tem alguns que são longos demais, igual você não gostou da Neve no Deserto, né? Ele tem Muito 18 bosta. minutos. Esse é um longo que é ruim. Hein? É um Não é longo que não praticamente Star funciona. Wars esse Eu acho episódio. que. Eu acho que Esse episódio é uma cópia de Star Wars com morango e cena de sexo. É. Aí, ó, agora que a cena de sexo incomoda, né? No Aquila Rift não incomodou ninguém, parece. Não, incomodou, né? Mas dá Na conta, verdade, cena de sexo. Quer dizer, é o claro que a cena de da, sexo o da é uma, Fenda de Aquila, não, eu não gostei a da cena Fenda de de Aquila. sexo o que incomoda é que ela é claramente Na um verdade, apelar, apelar pra nerdola que vai ficar bem. então, eu acho que a gente pode chegar num consenso que o da Fenda de Aquila talvez seja um dos piores, ou se não o pior episódio da série. Não, eu não, nem Ele tinha não é assistido o pior. direito esse episódio, pra ser tem muito sincero. episódio pior. Tipo aquele da gaiola da vida, que o cara fica lutando contra o robô por meia hora. Mas, pelo menos esse todo mundo concorda que é ruim. Não, eu Pelo não visto. acho ruim. Sim. Eu acho que é um episódio ok. É um episódio que tá longe de ser o pior, mas tá longe de ser o Não, pior. eu É um também não episódio acho o pior, genérico. mas eu acho que tem outros piores, mas. Tipo, eu acho que o final, o modo como eles executam o final daquele monstro chegando e você achando que é um humano e vem que é aquela aranha, é assustador até um pouco. Eu acho que o episódio conseguiu criar uma criatura interessante naquele mundo. Muito melhor que vários outros Mas é o episódios. que o Thomas Só falou. O são... problema é que é previsível demais que ia acontecer isso. Não sei se é tão previsível assim. O início não é tão previsível. Simulação ou Ele Alien? encontrando a namorada dele. Ia Foi ser uma Alien. simulação ou um alien. Eu acho que, na verdade, Foi os dois. eu não sei se eu consegui prever, não lembro quando ele veio se eu previ ou não. Mas eu achei o final interessante. Eu acho Ah, que tem episódio que é muito mais previsível, muito pior. uma coisa que, assim,
Quando você vê esses episódios que não são tão realistas, hum, vocês sentem que o estilo de arte de vez em quando parece muito o jogo do Walking Dead, da Telltale? Não. O único que lembra da Telltale é o do Grama Grama Alta. verde. É. E o estilo da Telltale é incrível. É muito legal e eu amo os jogos do Walking Dead da Telltale demais. Tem um que parece também que é o do tipo Fortnite dos aliens, que lembra um pouquinho. Ah, o Você tá Fortnite falando dos daquele aliens? da Fazenda? Isso. Esse da Eu Fazenda gosto desse. eu achei interessante o final. Eles estão na porra desse espaço. Que é todo tipo uma colônia, né? Qual que é esse da Fazenda? Eu tô tentando lembrar. E tem, tipo, uns fazendeiros que tem que defender a fazenda deles de uns aliens que vão invadir. Aí eles usam os Tá. robôs pra matar os aliens. É Isso. longo esse episódio também, se não me engano. Uhum. É que também tem uns episódios que, sei lá. Esse episódio, nada contra, mas nada também muito espetacular. O episódio daqueles robôs que tentam roubar um negócio lá, que aí todo mundo morre, no fim descobre que ninguém morreu. Sabe? Eu gosto muito do estilo de arte daquilo. É um negócio bem feito mesmo, mas é bem sem graça também, não é uma coisa espetacular de quesito de história. Sabe um episódio que é, tipo, muito curto e que também é uma bosta? Qual? Ó, O do lixão. Ah, o esse do daí eu acho. lixão, pô, o do lixão eu achei legal. Não, é Se, um se porre. algum tem uma crítica, esse aí é um desses que tem crítica. O lixão Esse eu acho mais ou menos. Ah, esse do lixão tem várias críticas a problemas urbanos, assim. Acho do lixão uma porcaria, não dá nem Eu pra acho entender. só. não Ele é tem tipo. crítica desse. Ele é Até que tipo tem, não mediano é pra tipo, ruim, eu diria. um cara vai no lixo do cara e aí quer pegar a casa dele pra construir alguma coisa na casa dele. O que ele queria construir? Mas eles nem falam disso, é praticamente tipo, então, né, apareceu esse bicho aqui, e ele é um monstro de lixo aqui. Aí, ele matou meu amigo, pegando ele pelo peito. Aí, tipo, no final do Que? episódio, vai lá e o monstro é real e mata o cara com cigarro na boca. E é isso, esse é o episódio. Como que é esse episódio? Eu não vou lembrar direito. Eu Thomas, achava que era tipo o monstro defendendo o lixo, ó. Foi praticamente isso, sabe? Você tentou fazer o sotaque caipira do Chitãozinho? problemas. Tarde, minha gente. Ah, é. Vocês nunca viram do Chapeuzinho? Deu a louca na Chapeuzinho? Nossa, esse filme, puta que pariu. Tem essa cena. Tarde, minha gente. Você tem que fazer o som caipira, né? Tarde. Ele ficava passando na Cartoon Network, né? Ficava. Aí tinha aquela cena lá. Muito bem, Chitãozinho. Meu nome é Mas Franz. esse episódio do lixão, eu também acho o estilo de arte dele horrível. Eu não Tipo, lembro desse Ele filme. é o segundo pior avaliado da série. é, acho que Realmente outro muito ruim. que tem um estilo de arte muito feio é o do atendimento automático ao cliente. Eu gosto muito desse. Eu acho o Esse é estilo muito dele Não, engraçado. legal. eu não gosto do design dele. Eu É. adoro o design. Esses idosos tudo segurado, assim, correndo Não, esse mas é que robô. nesse capítulo agora, não falando assim do chato sendo hipócrita, mas tipo, faz sentido eles terem as cabeças grandes e o corpo pequeno. Mas o pessoal que, tipo, pouco se movimenta até, eles são bichos bem sedentários, assim, e aí depende tudo do robô, e é interessante esse estilo. É tipo um É, estilo Wall-E, parece um pouco. É o Lembra o óleo, Wall-E esse episódio? Só que é o Wall-E se os robôs se revoltassem. Quer dizer, eles se revoltam no Wall-E, mas mas daí abraçam os humanos. eu não lembro do Wall-E direito, mas parece bastante pelo que eu lembrava, até. Eu gosto desse episódio. Eu acho ele é que engraçado, só que não sei, não dá pra olhar pra aquilo pra, tipo, e não sentir sabe? Incomoda um pouco. incomoda, claro, mas eu acho que é divertido incomodar. Eu prefiro assim que é o estilo realista. É, isso eu tenho que admitir. Essa coisa caricaturada, assim, ela se encaixa muito com a comédia do episódio. Sabe, eu me lembro que você comparou o episódio do Snow do Deserto com Esquadrão de Extermínio.
Em questão do estilo? Hum, bem, pois ele meio que aborda o mesmo tema. A diferença é que o Esquadrão de Extermínio faz jeito. O Esquadrão, É verdade. É verdade. Os dois temos abordam a questão da imortalidade, né, Isso. Esquadrão do Extermínio é muito bom. Assim, o estilo é parecido, mas é o que você falou, esse pelo menos funciona. Além de ter um estilo parecido, a questão é que tematicamente os episódios eles se centram no tema da imortalidade. Né? E esse é um episódio que é, como se fala, Agora, se ele quer fazer diferentes. se ele quer fazer alguma crítica, ela funciona até. Esse é o que ela melhor funciona, o do Esquadrão do Extermínio. Pra mim é um dos melhores episódios da segunda temporada. Pra mim é o melhor, né? Na verdade, esse eu colocaria no meu top 3 de melhores episódios da série. Esquadrão de Extermínio. Não. Eu Aí já é acho. demais. A crítica que eu vi esse episódio, que ele é um episódio que é muito. Não é crítica, pra mim é um episódio reflexivo. Esse episódio é reflexivo, mas ao mesmo tempo, ele parece que traz uma noção. Eu vi uma crítica na internet falando isso. Da compulsoriedade de você ter um filho. Ele coloca a experiência ao filho como se uma coisa maravilhosa, que é necessária. Não bota Meu como irmão- se fosse. Eu não vi assim, mas Eu boto como se fosse uma. Ele bota como se fosse uma coisa pra você ter. Pra você sentir algo novo. Mas o não, que eu sinto é que não como eu se gosto fosse desse episódio. obrigado. Tem muita gente que. Porque o que tem que pensar é que assim, os caras lá eles estão vivendo há não sei quantos anos, podem ser milhares de anos. Eu realmente penso igual vocês nesse sentido. Eu acho que essa crítica que fazem ao episódio de que ele defende uma compulsoriedade, assim, da paternidade ou maternidade, é meio. Não é muito válido, eu acho. Eu não consigo identificar muito como que ele diz, assim, como que ele incentiva. Esse pessoal que Sabe? fala isso, acho que Coloca tá as interpretando crianças. de forma muito literal, sabe? eles Eu acho que ele traz uma exageraram. reflexão sobre imortalidade que é legal, né? Porque realmente, essa sociedade que eles vivem é uma sociedade extremamente problemática, com seres humanos extremamente egocêntricos que se amam demais a ponto de querer viver É, para sempre, o que deve ser um terror viver para sempre. E realmente, é uma sociedade que até se estagna um pouco, uma sociedade que parece bem estagnada, não tem muita mudança de geração, assim. E, Ele segue bem aquilo do cyberpunk, né? Roteiros do cyberpunk, da sociedade desigual, da tecnologia. Então, com o grupo rebelde, né? Com o grupo que perdido. eu não sei se a Isso. estética é cyberpunk, sabe? É uma estética um pouco cyberpunk, eu diria. Mas ele tem, acho que a maior parte dos elementos é cyberpunk. Aqui não é muito punk também, né? Na verdade, falando de cyberpunk, vamos falar do steampunk, que é um dos melhores episódios do Boa Caçada. Ah, sim. Vocês querem já falar do. Porra, Uma caçada é muito foda. Só pra entender, eu acho que o Boa Caçada. Eu acho que é tão bom o episódio, você fica com tanta vontade de ver mais, que eu acho que eu vi. Boa Caçada. Eu acho que tem um. Era inspirado num livro. No livro? sério? Aham. Olha, então ele ainda tem uma inspiração fora só da mente de quem escreveu o episódio. Tem uns episódios que, por exemplo, esse The Witness, aquele A Testemunha também, eu esqueci de falar na hora, mas meio que assim, eles inspiram em algumas histórias. Qual o nome lá que você. Da internet lá, que são coisas. Creepypasta. Creepypasta, é isso. Alguns são. Ah, legal isso daí, né? interessante. Mas pra mim. Mas esse da Boa Caçada eu achei interessante, em primeiro lugar, que ele se passa em um Uma momento China. histórico realista e em um tempo e numa geografia assim alternativos, diferentes, porque tipo, ele não se passa nos Estados Unidos do século XXI, ele se passa na China do XIX, né? Que já é uma coisa Isso por si só já é um diferencial. E ele trata de temas, ele tem um discurso anticolonial que é muito legal.
Eles meio que falam meio que é o período em que a dinastia, sabe? A última dinastia tá decadente, sabe? Em que as potências coloniais estão basicamente destruindo a China. É um período, se eu não me engano, que se passa exatamente no final da Primeira Guerra do Ópio, eu imagino. Porque é no momento em que Hong Kong é incorporado pelos britânicos, não? Isso. E até ele vai morar em Hong Kong. É a parte mais industrial, né? Então se passa na metade do século, assim, só que é uma metade do século com uma tecnologia muito, muito mais complexa, né? O legal é que, tipo, eles não só pegaram a parte do steampunk e, tipo, e da arquitetura chinesa, mas também eles misturaram a parte da mitologia. Exato, é uma questão de uma modernidade, uma civilização toda desencantada, em contraste com aquela China, que seria mítica. É até um pouco polêmico nesse aspecto, porque ele está criando uma Realização. mitificada, né? Uma China. Ele está incorporando um certo orientalismo, de certa forma, no episódio, no início. Mostrando a China como esse lugar mágico, como esse lugar místico. Mas Mas o ele. que dá pra dizer é que ele é acho que é o episódio que a pessoa que escreveu mais se dedicou a realmente pesquisar alguma coisa, criar. Sim, ficou muito legal esse Fazer um episódio. design do lugar. Ele é o É a que mais teve cidade uma sendo dedicação. E o contraste do início do episódio realmente mais rural, mitológico, com esse final que aí a raposa vira um bicho mecânico caçando os ingleses filho da puta, misógino. É muito legal esse episódio. E também não tem um estilo de arte meio anime antigo, tipo Ghost in the Shell. Tem, Olha, peraí, deixa eu um pensar. pouco. Anime antigo não, porque é um design muito limpinho. Mas Tem é um de- muito Mas semelhante. tem um design um pouco anime, sim. Parece Isso uma é ainda mais fusão. legal. Mas tipo, Ghost in Isso, the você Shell não não. lembra muito, muito não, porque Ghost in the Shell tem um design meio sujo. E como você falou que não gostava tanto dos mais realistas, esse aqui, então ele teria o melhor design pra você, porque ele não é. Realmente, a animação E- desse é muito legal. É. Eu que até gosto bastante dos realistas, eu achei essa uma das melhores de É muito bonito. design. Eu gostei muito desse episódio. Acho que é o mundo que eu mais realmente gostaria de ver assim numa outra história. É uma judiação que não pode ter, né? Mas tipo, dá pra explorar em outras temporadas esse tema desses robôs na história, né? Seria muito maneiro. Tipo, imagina você pega é, sei lá, você pode pegar a qualquer momento, especialmente século XIX, assim, sei lá, imagina na América Latina, isso acontecendo. Ou pegar, sei lá, qualquer momento histórico seria interessante de explorar, assim, tirando desse presente que provavelmente é apresentado, ou de um futuro, né? O legal seria trazer tecnologias para o passado também. Às vezes a gente fica pensando, os robôs no futuro, e aí tem que imaginar esse futuro com um monte de máquina, de nave espacial. Aí o pessoal fica pegando a nave espacial, e aí fazendo os episódios mó sem graça, realista. Às vezes quando eles voltam para um passado, assim, e exploram as tecnologias nesse passado, é mais interessante. Tipo aquele do grama alto também. O do grama alto eu acho Episódio, muito legal. episódio com animação realista, que eu gosto, pois eu acho que é o melhor uso de animação realista que tem, é o dos três robôs. Uhum. Sim, E não é nem tão realista, né? Porque não tem humano nesse episódio. Isso, é por isso que é bom. É tipo, imagina Toy Story, sabe? dá pra dizer que ele Sim. lembra. Tá, posso estar exagerando. O Wall-E, talvez. Não, lembra. Porque meio que os. São robôs num mundo que acabou. Mas Mas os próprios robôs lembram o Wall-E. e ele. Sim. Eu acho que ele tá. Esse sim tá num dos top 3 pra mim. Ele. Quer dizer, pra mim foi logo o primeiro que eu assisti, né? Foi também o primeiro que eu assisti. O que eu mais queria ver é esse, não sei nem porquê. E Na da minha segunda ordem. temporada? Qual que você assistiu primeiro da segunda? Eu assisti. É que a gente viu junto, né? Eu assisti, acho que foi o do Natal, o primeiro que a gente assistiu da segunda, mas a gente pegou aleatório, não O tenho primeiro que eu vi da certeza. segunda foi do Grama Alto, que eu mais queria ver, tipo,
pela descrição. Mas no Netflix, o primeiro da segunda temporada aqui é o atendimento automático ao cliente. Eu vi meio em ordem, acho que eu pulei o do Snow e daí depois eu voltei. Não, primeiro eu vi Esquadrão de Extermínio, na verdade. Ah, não, eu não tenho certeza, mas eu não sei se foi ou do Natal ou do Esquadrão de Extermínio que a gente viu primeiro. É que na Netflix eu não sei porque ela tá em inglês, mas qual que é a tradução do episódio do Snow? Do qual? Do Snow. Qual que é a Snow in tradução? the Desert, eu acho. Mas Snow no deserto e tem o outro que é gelo, né? Tem aquele outro que é gelo. Mas eu achava que o Snow iam traduzir pra nevinho. Gelinho no deserto. Não, só tá gelo. E o outro é o Snow no deserto. Eles não botam nem neve no deserto, é Snow no deserto. Imagina se fosse neve. Assim. Seria a tradução pior que Química do Mal. É igual no Game of Thrones chamarem o Jon Snow de João das Neves. Ah, sim. Eu fiquei surpreso deles não fazerem isso. Mostra que é uma equipe de tradução minimamente competente, né? Tá aí um outro aspecto positivo da série. Eu ainda não acredito que o volume 2 só tem 8 episódios. Tipo, por que só 8 se o outro teve o quê? O outro teve o dobro disso, né? Passaram 2 anos, né? O que nesses 2 anos o pessoal só conseguiu fazer 8? Tá me zoando? Que porra aconteceu durante o desenvolvimento? É que assim, não foi uma questão de desenvolvimento, porque são vários times separados que fazem cada episódio, né? Tem estilos muito separados. Tipo, que você teve você teve Case, que tinha uma animação realista. Você tinha o do Esquadrão de Extermínio, Snow no Deserto e Galera da Sobrevivência. Na verdade, Gigante e Fugado também é outro. 4 realistas. Aí, vejamos. Aí, o único que é 2D é Gelo. E os outros 2 3D e que não são realistas são Atendimento Automático ao Cliente e o Pela Casa, que é o do Natal. O do Natal ele não dá pra chamar de realista. Não tem muita diversidade, na verdade, no volume 2. Então é uma bosta, na verdade. O volume 2? Eu não sei se é uma bosta, mas eu não sei realmente. Eu gosto dessa série, hein? Pelo amor de Deus. Fica a pergunta, né? Por que não fizeram mais episódios pra essa desgraça? Eu acho que é conta de orçamento. Como orçamento é porra da Netflix. Vai ter outra temporada? Acho que vai. Eles estão. Hoje em dia é um negócio muito estranho. Tem umas coisas que eles botam um pouco orçamento, outras que colocam. E também eu acho que outra série que tinha. Foi pouco. Geral, eu não sei, às vezes eles fazem porque tá com menos. Tem medo de errar. Eu acho que assim, se foram 8 episódios, mas manteve a qualidade, eu acho que tá tudo bem, né? Não foi tanto tempo. Foram 2 anos só. Ele manteve a qualidade, só que com alguns tropeços. Não dá pra dizer que manteve o tempo todo. Teve uns tropeços. Fazer animação realmente é uma coisa difícil, né? Porque assim, se você ler Berserk ou alguma outra coisa, você vê que demora. Tem uma equipe bem formada, eu acho. Mas você demora tem coisa que você demora 1 ano pra ter capítulo novo, então. Não Berserk. Coisa que você aprende a ter paciência com o tempo. Também assim, eu nem sabia que ia ter segunda temporada, eu só falei, opa, vai ter, que bom. É que assim, quando eu tô vendo uma série na Netflix ou em qualquer outro lugar, eu não me apego tanto com a série. Então eu não fico esperando dia e noite porque se ela vai lançar ou não. Eu realmente vejo ela, esqueço, e aí quando eu vejo que vai lançar de novo, eu fico até animado. Aliás, eu nem sei se eles renovaram e vai ter uma terceira temporada. Deixa eu dar uma pesquisada. Que eu não vejo série. A coisa que o pessoal gosta lá no Netflix é Sex Education e as séries como Elite, essas coisas. Vocês já viram Sex Education? Não, eu vi na verdade eu vi a primeira temporada e a segunda. Eu tenho zero interesse. Mas eu acho muito chata a série. Eu não terminei de ver, mas eu gostava, até achava legalzinho. Vai lançar em 2022 a temporada 3. Bem, pelo menos você tava reclamando. Pelo menos tem menos tempo. Né? Aí tomara que a qualidade são anunciados em 23. seja
Trauma. Tipo, claro que tenha mais episódios, né? E mais diversidade. Mas né? vocês falaram que um dos primeiros episódios que apareciam para você na primeiro episódio que aparecia para vocês na primeira temporada foi o Terço Boss. Mas para mim Sim. foi o Vantagem de Sony. Pra mim, sim, Ah. também. Não, aquele se aconteceu foi o seguinte. Antigamente era. Não tinha ordem, daí acabava sendo o Vantagem de Sony. É que assim, no início eu achava esse episódio super legal. Pois ele é Qual? O da praticamente. vantagem de Sony? É isso, pois ele é praticamente Pokémon, só que do jeito que a gente quer, entende? Eu não Sim. quero assim, não. Desculpa, mas eu não quero Pokémon com tanta violência, não. É, não sei. O Pokémon que o adolescente. Pokémon que o adolescente de 15 anos quer. Mas Poxa, praticamente assim. se eu tivesse mas que meus continua. Pokémon se mutilarem em cada batalha aqui em Barrinha de Galo, eu quero uns Mas aí Pokémon você brigando, mas brigando começou pra vender. gostando e depois não gostou mais. É que, sei lá, essa parte aí é legal, sabe? A parte da luta. Aí depois, no meio do nada, a garota começa a transar com a outra garota. Aí para de transar e mata a garota. Ah, Eu eu fiquei acho que tipo, essa parte. é tipo, é muito do nada, sabe? E é muito esse negócio que. Esse é um grande problema que essa série tem, é que ela realmente quer tentar se mostrar adulta. É, Eu digo, achei um episódio interessante. não são todos, mas É um episódio que é esse é um divertido. episódio que ele quer realmente se mostrar adulto. Essa cena da moça traindo ela, assim, dizendo que ia fugir com ela, dizendo que o cara era um cuzão, e depois traindo e tentando matar ela. É uma cena muito previsível, eu até achei chato. Eu acharia que seria mais legal se elas formassem um casal e fugissem mesmo. Esse episódio da Sônia eu achei bem chatinho, pra falar. Tipo, no final aquele cara desgraçado ser morto foi bom, pelo menos. Mas sei lá, esse episódio não foi realmente espetacular. Foi um episódio. Foi chato, pra mim foi chato. Mas assim, é um episódio realista que é legal até. Que não é Ele tão dá mal pra dizer feito que porque ainda tem uns monstros interessantes. ele é cyberpunk ou não? É. Sim, Uhum. É sim. Ele é, acho que às vezes até um pouco mais do que o do que o do Esquadrão Esquadrão? de Extermínio. Não, com certeza mais com cyberpunk. certeza mais. é que eu não sei. A questão é como é que a gente define cyberpunk? É que é um conjunto de coisas, né? Primeiro que é um futuro distópico, uma sociedade desigual, com muita tecnologia e, como que fala? É que a gente também define muito Com pela isso, estética. pela estética, e aí normalmente vai ter algum grupo rebelde, hack ativismo, essas coisas. É que sempre vai ter, sei lá, um negócio de neon, sabe? Uma garota com cabelo raspado de um lado e braço robótico. Ramona Flowers. Já foi o episódio de Scott Pilgrim. Já foi. Já passou. Perdeu a piada. Perdeu. Cada Aí- nunca se perde. Ai. É, né? Só que É E que por tem algum que ter um motivo- conjunto de coisas. por algum motivo tem um monte de coisa japonesa no meio. Acho que é um negócio bem. E tem aquela coisa. E aí dentro dessa coisa de sociedade desigual, aí você tem aquele underground, quando você vai pra aqueles. Como que fala? Isso tem Gangues. bastante. Nos becos, naquelas. Que aí tem tipo as lutas, igual no da Sony, sabe? Mas é interessante essa questão dessa presença, assim, da cultura, de uma cultura oriental genérica, assim, tipo, nesses cenários distópicos, tipo, quando o futuro é um futuro positivo, até, normalmente o que você tem é uma cultura europeia lá presente, hegemônica, mas quando é um futuro caótico, com violência, Não é bem isso. desigualdade, É que esse negócio, acho que na época eles tinham medo dos japoneses, sabe? De que eles eram super tecnológicos. Então, meio que o mundo tecnológico ia ser o mundo japonês. Então, acho que é meio que isso. Né? Ele é hiper tecnológico, ele vai ter aqueles prédios altos com várias luzes e embaixo você vai. E lá embaixo você vai ter isso que eu falei que é o underground, né? Você vai ter porque onde talvez seja uma questão de, tipo, A diferença onde é que é realmente isso. perigoso. é que assim, a diferença é que o futuro tecnológico japonês é negativo, o
tecnológico ocidental é positivo, é meio que isso. É, Associado com um certo racismo, assim, tipo, pensa na era Meiji, assim, apesar de ela não estar se industrializando, ainda era um e, povo mais branco, né? Uma meio que população mais todo, branca. por esse lado, nesse mundo, a tecnologia meio que chega em todo mundo, mas... Do Sony? Não, tô falando do Cyberpunk no geral. Cyberpunk? Chega em todo mundo, mas de forma desiguais também, né? Isso, sei lá, você vai ter, por exemplo, um mendigo com óculos tecnológicos, essas coisas, Mas ele também não vai ser tão integrado, assim, com as tecnologias. Ele exatamente. vai ter Ele vai ter alguma coisa de tecnologia, né? uma tecnologia mais precária, mais... Tipo da geração passada. Eu queria ler aquele livro lá do Neuromancer, sabe? Qual? É um livro de ficção científica, cyberpunk, Neuromancer chama. Eu tava indo ler, só que aí começou nas aulas, eu não pude. Mas eu realmente queria ler um pouco mais. Eu não É porque ela é bem sei. interessante. E acho que o Neuromancer também se passa em Tóquio, talvez, né? Porque sempre tem essa Neo Tóquio. E você também tem outra coisa. Você tem aquelas partes do corpo que são próteses robóticas. Isso acontece Mas bastante. é verdade, né? Esses livros foram escritos nos anos 80, né? Acho que foi mais nos anos 80 que surgiu. O Blade Runner, o filme do Blade Runner é de quando? Essa época mesmo. Então, anos 80, e tem esse momento de Ascensão desenvolvimento dos japoneses. dos tigres asiáticos, né? Então, O Blade Runner é de 82. e no Blade Runner já tem também o orientalismo muito presente. Até no 2049 tem isso. É que se você olhar, na verdade, a maior parte dos episódios, é... na verdade, a maioria não é cyberpunk. Não. É Não, com verdade. certeza não é. A maioria é... A gente contou o quê? 2 Cyberpunk? Ou 3? Não são muitos. Dá pra contar muitos que se passam num Não. Na universo verdade são... genérico de nave espacial. Eu diria que são 3. Que são em algum nível Cyberpunk. O da Sony, o da Testemunha e o do Quadrão de Extermínio. São os que eu considero Cyberpunk. É que as tem muitos que eles tentam ser Star Trek, sabe? Star Wars. Tipo, Então, você lembra aquele da nave? A Esse é um dos mais nave chatos também. Chase? Um dos piores. Esse eu nem lembro qual que é o roteiro, mas eu lembro que é muito chato. A Esse única- episódio é bem aleatório. Como assim aleatório? O episódio Não, da nave. o episódio da nave é chato. Tento. É só falar a história da nave e depois a menina morrer. Ela morre no final? Não, ela não morre. A nave que explode. Ela não morre? Não. Sei lá, eu acho que o que na é verdade, legal, a única coisa devem ter mais legal, episódios de nave do que Cyberpunk mesmo. acho que a única coisa legal desse episódio, sei lá, foram as cenas de ação que parecia a luta de nave do Star Wars. Acho que só isso mesmo. Verdade, saudade de ver na luta de nave do Star Wars. É. O próprio Snow no deserto, ele não é no espaço, né? Mas ele tenta ser meio que inspirado Mas no ele Star ficava Wars. triste no Basicamente Star Wars. Tatooine. É praticamente Tatooine aquele episódio. Exato. Star Wars eles sempre faziam questão, né? De estar tendo luta de nave, eles mostram o pilotinho morrendo. É meio que um Star Wars com Mad Max. Aí você se apega com o piloto lá, ele tá caindo, que aí pegando fogo. E aí você vê ele morrendo. É muito triste no Star Wars. Mas eu nunca entendi por que vocês gostam tanto do Grama Alta. Ah, Primeiro que eu acho uma animação bem feita. A animação eu acho que é a parte mais forte mesmo, mas... Segundo que eu acho que eles... É um universo interessante. É um universo século XIX, assim. Parece que é um universo, inclusive, também tem uma estética meio colonial, assim, Ele é um porque dos são poucos, né? protagonistas britânicos em um lugar que provavelmente não é europeu. Junto com o da Boa Caçada, que ele volta pro passado, né? Os outros tentam ir pro futuro, aí você vai pro passado. Olha, o que eu me lembro desse episódio da Grama Alta é Vamos que voltar é para o o passado Kaia, assim, é um Kaia de imaginando foi mais terno, legal. assim, é um Kaia de terno no trem, aí ele sai do trem no mato, aí tem um monte de bicho tentando matar ele, mas eu não me lembro de nada dele, sei lá, voltando no tempo, sei lá. Não é Ele tempo, pode não é talvez se futuro. passar numa outra época, mas não tá Não, fazendo nada de diferente com essa outra época. eu acho que ele certamente se passa em outra época, tem uma estética totalmente diferente, assim. Eu imaginei que se passava em algum lugar, em alguma colônia britânica, mas
Eu acho que assim, ele não é o único episódio, ele, o Boa Caçada, tipo, o da União Soviética também, volta no passado. Sim, sim. O do Hitler também, e aí são visões diferentes do passado, mas sei lá, esses dois são mais legais, eu acho. É que esse, Vamos. apesar de não ter muito robô, nem amor e nem morte, eu acho que ele é um bom conto de terror, assim, que a gente leria. Sei lá, talvez o Lovecraft pudesse escrever um conto assim, apesar de ele ser um merda. Lá, Ou o talvez, sei lá, algum conto. Edgar Allan Poe. Então, eu pensei nele, mas eu não sei se ele escreveria um conto assim. Mas ele parece um continho de terror mesmo. Ele é um conto ele é bem fechadinho. E ele tem um terror que realmente dá uma angústia. Você vê aquele cara preso na grama alta, com aqueles bichos surgindo. Ele, e o apito do trem soando, e ele correndo, assim, querendo ir atrás. Com aquele estilo de animação lindo. Aquele céu lindão, com aquela grama. E aí é aquele começo que tem aquelas luzes surgindo na grama. Você fica curioso. E eu acho interessante esse episódio, eu gosto muito. E é um universo também é um universo que é muito legal, porque ele tem um realismo, mas ele também é muito mágico, né? O que esse cara tá fazendo num trem que atravessa um gramado desse gigantesco? Como que construiu essa porra desse trem? E são essas coisas, assim, uma coisa tão misteriosa, tão pra esse cara especialmente, né? Eu acho interessante esse episódio, eu gostei muito da atmosfera que ele construiu. Apesar de realmente ele ter explorado pouco como essa história quando fosse passa, e nem precisava, na verdade. Mas eu gostei. Por que você não gosta dele? Não, eu não disse que eu não gosto dele. Eu só não vi tudo isso que você viu, sabe? Então, pra mim, ele só ficou tipo, ok. Mas do jeito que você falou, realmente soa muito melhor o negócio. Eu gostei Mas, desse episódio. Mas ele realmente não é espetacular, assim, tem uns que são mais legais. Não é muito refletido, mas eu acho que ele é uma experiência legal de ter. sabe, quando eu falei do estilo de arte Telltale, esses episódios têm isso, mas outro que eu pensei foi o Noite de Pescaria. Nossa, esse episódio eu amo. É triste esse episódio. É. Esse episódio é tão bonito, assim, é uma coisa bem Ícaro, né? Bem, é uma tragédia grega, assim. É, né? Tipo. É que o final realmente é bonito daqueles peixes, aquele voando, sabe? Aí É, todos o eles Dédalo brilhando. junto com o Ícaro lá, e o cara Tem uma jogando animação pau interessante mesmo. pra ele tomar cuidado. Basicamente essa historinha do Dédalo e do Ícaro, jogada no deserto estadunidense, mas com o cemitério de peixe. Mas eu acho interessante, né? Esse antigo oceano, assim, com os fantasmas dos peixes. E eu acho que é um episódio muito bonito de ver. E aquela cena também da morte do cara é muito triste mesmo. Do nada, acho que é aquele tubarão. E aí ele morde, sai aquele sangue, fica tudo vermelho. E aí fica no cara vendo, assim. Ah, eu achei muito bonito esse episódio. Eu gostei dele. Eu não sei porque que o pessoal odeia ele no IMDb. Por que vocês Odeiam acham? ele? O Avalia ele baixo. pessoal do IMDb, eles têm um gosto, então, sei lá. É um gosto. Mas alguns eles acertaram. Por exemplo, o do lixão, ele tá com uma nota bem baixa. Uhum. Ah, sim, Outro, mas o lixão outro que aí vocês deve ser podem. ruim mesmo, porque eu Que a gente pode esqueci. falar. Na verdade, o que tem a pior nota no IMDb é o gelo. Ice. Sério. Tomar no Ele cu que é o eles 6.1. acham que esse é o pior. Vai tomar no É, cu que eles acham que esse é o Eu pior. não Eles são acho ele os o mais pior, não. legais. Eu acho que ele não é o pior, não. Bem longe disso. ah, Eu acho que eles um- acertam no lixão. O lixão pode ser, sim, Só de dentre os trazer ele 3 pro meu olho piores. com aquela animação, eu já achei um dos mais legais. O do gelo. deixa eu ver os reviews que eles falam. Pra vocês, Arthur, qual que é o pior? Pra mim, o pior episódio da segunda só. De tudo. Ah, de todo, eu acho que o primeiro episódio que eu vi foi a Vantagem de Zoe, eu achei ruim. Tanto é que eu parei de ver a série depois que eu voltei. Eu acho que Eu lembro que você eu gostava vou de um concordar episódio com os. desse. Eu Não, vou, eu con- achava muito estranho, Oh, o mas... bicho do eu vou Vantagem de Zoe não concordar. parece o do Calma. Evangelho? Qual? Não parece o Eva do Shinji do Evangelho? Ah, o Qual? monstro? Aham. Ah,
Até que sim, por causa do formato da boca, talvez. Parece, né? Também outro episódio que eu não gosto muito é o do O Lixão. Ah, É. bem, isso é um consenso entre Esse é o todos nós. consenso. Esse a É. gente achou o consenso. Mas eu vou concordar com o Zarzur que talvez o pior seja mesmo o da Sony, porque se eu tivesse começado por ele, eu ia ter dificuldade de assistir o Não é o resto. pior. É muito legal esse episódio comparado Entre ele e o Lixão, eu também. Não, a luta é legal, sabe? Mas o que estraga é a parte, a outra metade, né? Então, levando em conta que se ele tem talvez algum aspecto positivo, então tá, ok, vai ser o Lixão mesmo. O pior é que Chores, pra mim, realmente. é metamorfos e histórias alternativas. Eu acho que Metamorfos, Gaiola de Sobrevivência é muito ruim também. Eu não sei, se você pensar, gaiola de sobrevivência é a mesma coisa que atendimento automático ao cliente, só Só que que cringe. É. Porque esse é o episódio de um cara querendo bater num robô. Ele fica o episódio inteiro querendo bater nesse robô. E aí ele descobre que se ele usar a lanterna, ele distrai o robô. Aí ele usa a lanterna, distrai o robô. Aí ele mata o robô. E acaba o episódio, porra, desse robô morreu e foda-se. Foda-se essa Tá, e porra. o seu, Tuti? Qual que é o seu pior episódio? Eu não gostei de Metamorfos, que eu xinguei muito. Não gostei de Gaiola de Sobrevivência. Deixa eu ver aqui na minha Netflix, vai. Deixa eu abrir ela rapidão. Não gosto de. O da nave, porque o da nave eu achei uma bosta, esquecível. O da, o da astronauta é legalzinho, mas é meio fraco também. Ele é angustiante, esse daí, né? Eu, Ele é eu muito acho legal. interessante porque ele traz umas questões trabalhistas, assim, no futuro, né? Com a reparação de satélite. Ele é razoável. Snow no Deserto, uma bosta também. E esses daí, Snow no Deserto, Gaiola de Sobrevivência, da nave, e do, do Metamorphos. E esses aí, eu achei uma bosta. Todos realistas, inclusive, né? Né? Coincidência, eu acho que não. Mas Pior eu é não que é. entendo, como é que vocês conseguem tolerar essa animação realista? Tipo? Ele Não- quebra totalmente o ponto de ser animação, entende? E sem falar que daqui a 2 anos esse negócio vai ficar batido, pois parece que todo dia vem uma nova coisa 4K, 8K, sempre vai ter caralho, algo mais 4. realista. Uhum. Vai ficar batido E, porque vai parecer um videogame. Já parece um videogame. Vai parecer ainda mais um videogame antigo. É, A pra mim é gente fala sempre insuportável. disso, né? Essa busca pelo realismo. É. Pela animação muito tosca. isso acontece nos videogames também. Você tem, por exemplo, o GTA V. E aí Nossa. aí tem gente que faz um mod do GTA V mais realista que o GTA V. Nossa, acabei de lembrar uma coisa. Vocês falaram da Ramona Flower. E ela é a atriz do episódio da Era do Gelo. Tô vendo aqui a imagem de capa da Era do Gelo e é É ela. sério? Puta que pariu. Não acredito. Vocês não Calma, é sabiam ela disso? mesmo? Sim, a Pior atriz que dela é, né? Pior faz a que é. protagonista do Era do Gelo. Não, é mesmo. Nossa, putz, Nossa, essa daí. tá tudo conectado. Tá tudo conectado, pô. Pior que é, né? Mary Elizabeth É tipo aquela Winstead. animação, lembra do que a gente assistiu na escola? Marte precisa de mãe, você lembra disso? Nossa, não me lembra daquela coisa. Nossa, eu não consigo lembrar Aquele que nem tenta ser uma cena dessa realista animação. e aí você não sabe se é um ator ou se é animação. Eu acho problemático mesmo. Saudosas década de 10. Mas tudo se conecta. Pô, mas todo filme naquela época era assim. Bem, eu acho que o único que a gente esqueceu de falar é a obra-prima Zima O Blue. ponto cego, a gente falou do ponto cego também. Acho que a gente não falou dele. Também. Você realmente quer falar desse? Não, tem não nada. precisa não. Deixa pra lá. Pra mim, eu olho pra deixa isso e eu eu ver. penso no Disney XD, sabe? Por algum motivo. Qual que é o ponto cego, pô? Tá vendo, tá vendo? Eu fui ver na Netflix qual é ele. É Blind uma Spot. A gangue gente de já falou do ponto ciborgues. cego. A gente já falou do ponto cego. Aquele dos robôs Então que ele é pegam e vão esquecível mesmo. roubar a nave.
Ah, É então uma ele frase não. de XD com violência entre robôs e ressurreição. Então ele deve ser meio esquecível. Uhum. Meio, né? Zima Blue. Meu melhor episódio. A sua opinião, o melhor episódio? É o meu favorito. Tipo, ele tá par a par com o da China Steampunk. Ah, eu O da gosto primeira Olha, mais. temporada, eu. sim. Ele tem o melhor estilo de arte 2D pra mim. O modo como eles usam esse preto, que é extremamente forte, e também é predominante no cenário, acho que Sim. é algo muito legal. As cores, no geral, como elas são exploradas. O próprio tom de azul, assim, o modo como eles fazem a iluminação, fazem o céu, assim. É muito bem feito. A animação é muito bem feita. Mas o preto, realmente, né? É, vocês entenderam a mensagem do episódio? Uma mensagem eu acho que é bem ampla, mas que é um episódio que ele explora vários temas. Ele explora a questão da arte, o significado da arte, né? Explora uma própria questão ontológica, né? Que é esse cara. Explora muita coisa. Acho que não tem uma mensagem única. Mas o que você interpreta? É que se você pensar, percebe que o artista lá, ele meio que ele faz essas coisas épicas, tipo, agora eu tô andando por diversos planetas, eu sou a prova de lava. Eu fiz esse Uhum. monte de coisas enormes. Aí no final, ele só quer voltar a fazer aquele negócio que ele fazia, tipo, no início que ele nasceu, que é ficar limpando a piscina. Tipo, pra Sim. ele, os dois têm o mesmo valor. Tipo, não importa se é grande ou não. Acho que é tipo, desde que o satisfaça, tem valor igual. Ao menos é assim que eu interpreto o episódio. Acho que é uma boa mensagem. O jeito que você interpreta é interessante. Eu acho que o meu melhor vai acabar sendo entre a Boa Caçada e o dos Três Robôs. Pra mim é a Boa Caçada, sem sombra de dúvidas. Podia ter mais um episódio, porque o final da Boa Caçada é muito triste. É. Esse é aquele que a gente falou lá atrás, que é aquele que você fala, é isso mesmo? Que pena que não tem mais sobre esse universo, então Mas sei ele lá, o Zima merece Blue, o que ser é o melhor. interessante, Oi? né? E o cara é um robô, e esse robô vai evoluindo tanto ao ponto de que ele passa a ser capaz de fazer arte, né? E aí, o que que é arte, né, também nesse sentido? Todas as ações que ele faz acabam sendo arte, ele tentando se descobrir, tentando descobrir o que que é o sentido da existência dele pela arte, esse robô. É interessante esse processo de complexificação dele, né? Nesse sentido, tudo podia produzir arte, talvez. O Aham. Zima Blue. Traz uns questionamentos sobre arte que eu acho interessantes. A arte tem que ser uma coisa grandiosa, né? Por que que ele escolhe? E a última peça ele escolhe fazer com que seja uma obra que revela mais sobre ele por ele mesmo, assim, do que qualquer outra. Ele voltando para a essência básica dele. Interessante. Interpretou bem. Tipo, É, a sua interpretação é essa, mas a questão da arte que é interessante também, né? O hum, jeito que esse robô acaba significando a arte, né? E acaba sendo capaz de produzir uma obra. é. No volume 2, né? O episódio favorito meu é o Gigante Fugado. Mas será que a gente vai ter robôs artistas no Robô, futuro próximo? Pode ser que sim. Será que a gente já tem robôs artistas, inclusive? sei lá, tem robôs que eles conseguem replicar obras Deve de ter. artes de forma perfeita, mas eu não Mas sei dizer, sabe? replicar não é fazer arte, ou será que é? O que é arte, né? Tipo, a partir do momento em que você diz que tudo é arte, nada se torna arte de verdade. E, tipo, qual é o ponto de você vender um negócio que você chama de arte? Sim, é arte realmente, não dá para definir ela com vários significados. E tentar dizer que tudo é arte acaba realmente implicando que nada é, mas é por isso que a gente tem que fazer um recorte, assim, apesar de saber que tudo pode ser considerado arte, porque arte é um conceito mutável ao longo do tempo e da cultura, das culturas,
Será que o robô, a arte produzida por um robô, vai ser uma arte socialmente considerada assim? Que os objetos produzidos vão ser considerados arte? Ou nem só os objetos, mas as ações assim feitas? Porque já tem robô que faz cambalhota, né, por exemplo, que faz. Putz, se você começar esses negócios filosóficos de novo, eu vou Não, cair mas no Vai sono. dar problema. não, vocês que começaram falando do Zima Blue. E tem coisa para nesse episódio, né? É, mas Tem eu umas só reflexões prefiro falar. interessantes que ele traz. É que é um tema que é bem complexo também, ainda mais agora, para discutir às 2 da manhã. Gigante Afogado também. Eu acho que tem alguma mensagem, né? Tem, né? Esse é um episódio que a gente não falou muito. E que é o meu favorito do volume 2. Por que é seu favorito? Pois ele é tão relaxante de ver, sabe? É, É, tipo, ele é uma coisa gostosa. é que é tipo um cara narrando um livro pra você. Aí tem uma imagem acompanhando o negócio. É diferente, é muito diferente dos outros. É um episódio bem mais introspectivo, assim, é bem mais reflexivo, passivo. Não é uma É, coisa tão ativa, cheia de freneticidade. É E uma coisa ele não é bem meio calma. que. O gigante, ele é pra ser uma baleia, não é? É, uma Encalhada. baleia encalhada. É um gigante encalhado. Aí, o que. Eu acho que eles pegaram isso de um livro, não é? É do Gulliver, né? O Nerd de Gulliver. Óbvio. Não é um livro, é um filme com o Jack Black. Ai, não me lembro daquela porra. Eu acho, Ah, inclusive, que não. esse Sério. gigante encalhado podiam pegar esse filme, só a Do sequência de Jack dança. Black, não. Podiam pegar essa sequência de dança do final e botar no lugar desse episódio que era o mesmo efeito. Você imagina, tipo, fazem esse episódio, só que é o corpo do Jack Black sendo desmembrado. Jesus! Não. Eu acho que por não, favor. estamos destoando demais. Aí você vê a piroca do Jack Black gigante na praia. Para, Ó, Tuti. acho que a gente já passou do ponto. Vocês estão ouvindo eu comer? Não, Tuti. Não. Ainda bem. Peixinho, mó gostoso. Então, tem algum episódio que a gente ainda não comentou muito? Não, acho que também não precisa falar de tudo. É só pra mostrar que a série é legal, né? É, A gente tá fazendo propaganda então? Cadê a nossa remuneração? Quando a gente conseguir 1 milhão de inscritos, a gente pede pro Resende. Zarazur, pede aí 1 milhão pra gente, vai. Quem que vai Eza. mendigar like pra gente? Edu, vai, você que é o mais carismático. Eu ia pedir, na verdade, especialmente pro nosso querido espectador, o Rambo Player, para recomendar para os seus amigos, se é que você tiver algum, Rambo Player, pra você tá assistir. vendo a gente agora? Sério, Rambo Player. Comenta lá que a gente sente muito sua falta. Sério, não tá dando pra viver sem você. Rambo Player, se você estiver escutando isso, Isso. você Volta é Rumble comigo. Player. Hashtag volta Rambo Player. eu digo mesmo. Volta E, Rumble Player. eu acho que isso já é o bastante por hoje. Acho que sim, né? Se ficar muito longo. Mas aí falta a sugestão. Quem que tem que. Quem dá a A vez do próxima? Tuti. Antes de fazer a sugestão, alguém aqui assistiu Invencível? Eu não Sim, tenho Amazon Prime. Ah, eu também não tenho. Que não Eu tem Amazon Prime. eu assisti. É muito bom. Tem Shift, né? Think, Mark, think. Think, Mark, think! Aquele meme fudeu, tipo, a melhor parte. Sabe? Eu gosto muito desse meme. Ele destruiu essa série. É, puta. Então, Tuti, é a sua vez. Minha vez? Fudeu. Vocês querem Capricha, uma Tuti. coisa chata ou uma coisa divertida? Uma É que coisa assim, que seja. vai, eu tenho algumas. Eu tenho Divertida. Pode Tenta uma pensar. coisa de... Eu posso passar um filme pra gente ver e discutir. Que tem uns filmes que eu tô a fim de passar. E se eu fosse passar, seria um filme que tem no YouTube. E que, apesar de ser um filme mais antigo,
Eu não considero ele entediante. Eu tô com dois na cabeça, na verdade, pra passar. Um mais novo, outro mais antigo. Que é tipo... Um eu queria passar, chama Casa Lobo, que o Thomas conhece. Ouch. Que aí é um filme de animação, de terror, bem legal. E outro que chama Vai e Veja, que é um filme soviético, assim, de guerra. E a Casa Monstro? Casa É. Monstro é muito aterrorizante, eu nunca vi e não quero ver. E me dá traumas esse filme, eu tenho medo desse filme. Isso porque a gente não falou do Coraline. Esse A botava gente tem que. medo. Não, a gente tem que. Quando a gente tem que. Tem que algum dia assistir Coraline. Especial de Halloween, talvez. Nossa, mas eu achava que Casa Monstro dava mais medo. Aquela cena do final do Casa Monstro. É que, tipo, pra mim parece que o filme do Casa Monstro acaba. Começa aquela cena com o velho falando da casa, aquilo foi muito terrorizante. Era muito terrorizante. A Não, esposa eu dele lembro. sendo Não, quando eu presa era naquela casa. criança eu Muito medo. conseguia ver o Casa Monstro, mas o Coraline foi o que me deu o pesadelo. Então. Ah, eu tinha Sim. pesadelo com Coraline também. Mas Casa Monstro eu não conseguia ver, vai se ferrar. Não conseguia ver aquilo nem bem. Nossa, que medo daquela Casa Monstro. Eu vi no cinema, nos trechos, eu tava cagando de medo. Eu tive que sair do cinema, eu acho. Bem, Então, vejamos. sugestão final, qual que é? Não, aí eu tenho outras Calma. ideias. A gente vai ter que discutir juntos aqui agora. Então, a Bem, primeira que você Eu, sugeriu eu foi a já Casa falei Lobo. que eu acho o outro é o Vai e Veja. Ele também acho que a gente poderia discutir música, talvez, algum álbum, algum dia. A gente poderia fazer um esquema de sugerir álbuns, tentar discutir, ver como seria. Eu Aí é toparia de uma. boa. Ver um álbum é uma coisa É um tranquila. formato novo. Ver um álbum, a gente abre no Spotify ou no YouTube e vê 40 minutos no máximo do álbum. Sim. Então, Casa Lobo, ele tem 1 hora, enquanto Vai e Veja tem 2. Então eu acho mais adequado o Casa Lobo mesmo. Agora, o Vai e Veja tem duas, mas é muito mais fácil de achar na internet. Mas o Casa Lobo eu achei aqui. Onde? No YouTube? Tem no YouTube? Tem. De graça. Claro que não, não é possível. Eu fiquei aqui no site pirata. Deixa eu ver essa Eu porra. achei. Casa Lobo. Eu achei. Casa Eu Lobo mando o link. filme. Calma. Nossa, É sério, eu achei. Mas você tá vendo Casa Lobo ou o filme chamado Alpha, legendado? Não, aqui tá La Casa Lobo. La É Casa esse? Lobo película. Deixa eu ver. É, película. Tem inteiro no YouTube. Tem inteiro no YouTube. Tem E tá inteiro no YouTube. facinho. Querem esse, então? Tá certeza. facinho. Sim, Agora, eu também queria sei sugerir esse lá. Vai e Veja, que é o meu filme preferido de todos os tempos. Mas aí eu também queria sugerir a música. Então, e se a gente fizesse um esquema assim, pra todo mundo poder sugerir, cada um sugere um álbum. Semana que vem a gente tenta esse esquema da música. Se não der certo, a gente para de sugerir música, mas vamos pelo menos tentar sugerir uma música. Aham. Não Vocês faz querem mal fazer isso? tentar. A gente pode semana que vem tentar fazer a música, depois a gente faz o Casa Lobo. E aí, sei lá. Vocês querem tentar sugerir alguns álbuns agora? Ou a gente pensa nos álbuns pra semana que vem e a gente analisa? A gente pensa depois. É. Mas Então, enfim, fiquem Casa abertos Lobo. aqui. Acho que vamos com La Casa Lobo. Para a semana que E vem. é, Mas espera aí, pessoal, vocês não querem dois filmes, talvez? Porque se La Casa Lobo, não sei se vocês vão ter tanta coisa pra falar, não. acredite, esse tem bastante para falar. Eu acho que tem, A mas gente eu ainda vou... tá gravando, não tá? Sim. Ah, mas isso aí a gente coloca na descrição, que essa aí é inutilidade, cacareco. Balela. Então, pessoal, a gente vai decidir direitinho, tudo junto depois, mas vamos se despedir? Bem, é isso, pessoal. Obrigado por ter Adeus. Você acompanhado. tem algum recado final? Rambo Player, por favor, volte. Volta, Rumble Player! O E player desculpa volte. desculpa pelo intervalo de 2 meses, sabe? Ele É vai que perdoar, eu tenho certeza que o Rumble Player perdoa. bem, é isso. Falou. Falou.